Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Quando uma pessoa muito amada desencarna, muitas vezes nos revoltamos, não aceitamos, sentimos uma dor imensa. Mas essa dor pode ser suavizada quando tomamos conhecimento da vida espiritual. No programa de hoje, vamos entender um pouco mais do assunto. Afinal, se a morte não existe e a vida continua, o que acontece com o espírito que desencarna? Os laços de amor são mantidos no plano espiritual? Vamos encontrar nossos entes queridos? O desencarne em si, aquele desmonte de molécula a molécula, tirar você da forma, que é a forma, né, desformar você, não é um processo doloroso. O que nós podemos pensar é a questão da dor moral do desencarne, em como que a pessoa como que ela entrou nesse processo, em que estado de espírito emocional, moral, ético, que ela estava passando por esse processo. Na morte súbita, nós podemos ter várias reações espirituais. Aquele espírito que aquela pessoa reencarnada que não entende que um dia tem que partir e parte repentinamente. O espírito reencarnado que sabe que vai partir de maneira súbita, mas essa maneira súbita está programada de alguma maneira. Enfim, aquilo que é súbito materialmente, espiritualmente talvez não seja súbito. Mas a impressão daquele momento pode impactar mais ou menos espíritos em condições de entendimento dessa passagem que nós fazemos, do plano material, entre aspas, aí, de alguma maneira material, e para o plano espiritual de alguma maneira. Vai depender muito não só do esclarecimento, do conhecimento da vida espiritual, mas também dos sentimentos que a pessoa tem em relação à vida. Então, por exemplo, as pessoas que sentem apegos ou sentem ainda uma ligação muito intensa, há um sofrimento maior. Muitas vezes a pessoa morre de maneira súbita, inesperada, porque talvez não era nem para ter morrido, mas do grau de espiritualidade dela, ela compreende, ela aceita muito bem, só fica chocada ou tem algumas dificuldades energéticas, porque ainda tinha muito fluido vital no corpo dela. Mas ela entende, ela se submete aos tratamentos sem revolta, sem raiva, sem medo, né? Então depende muito do seu estado de espírito. Então há de se respeitar algumas etapas. Uma delas é as 72 horas, por exemplo, como o Chico disse, por exemplo, esperar 72 horas antes, por exemplo, de fazer a cremação. E nós devemos encarar isso com muita tranquilidade, por perceber que somos imortais. Não fomos seres criados para a destruição. Morre o corpo, mas a alma continua vivendo, porque essencialmente somos espíritos. E isto já é um elemento extremamente confortador e consolador para as nossas vidas. A doutrina espírita nos mostra essa condição de que a vida terrena é uma vida passageira. Ela vai, em breve, se extinguir aqui o corpo físico. Nós podemos viver aí 100 anos, mas isso não quer dizer nada em relação à nossa imortalidade, porque somos imortais e temos diante de nós a imortalidade. Por isso, temos muito tempo para ficar com os entes queridos na imortalidade.
ponto, tentar contactar entes queridos desencarnados pode ser bom. A não aceitação da morte pode trazer problemas para esse espírito. Ele continua ligado a nós. Às vezes assim acontece. Nós conseguimos segurar um espírito em função dos nossos pensamentos de amor ou de ódio. Odiamos tanto alguém que, por exemplo, lesou um filho nosso de forma letal ou não, e aquele que sai do corpo, por exemplo, num incidente policial, nós temos tanto ódio que nós atraímos aquele espírito e nos vinculamos através dessa rede mental de negatividade que nós nos expressamos na relação com o mundo espiritual. O amor, como o ódio, gera vinculações. Mas nós temos uma premissa: esse ente querido também não é nosso, não é nossa propriedade. Todos nós estamos aqui para um dia partirmos. E se conseguirmos partir num estado de maior equilíbrio, de maior entendimento, de maior visão espiritual, é possível que dentro de algum tempo cada um possa ser um espírito colaborador da família que deixou, do amigo que deixou, da tarefa que deixou. Mas, enfim, o que a gente imagina nós sentimos a dor da perda do convívio. A dor da perda, entre aspas, de entes queridos, é só o tempo que irá acalmar. Mas se nós tivermos fé em Deus e verificarmos que cada um de nós, antes de sermos filhos de nossos pais, somos filhos de Deus, e Ele resolveu chamar-nos para a nossa casa de novo, é porque estava correto aquilo ali. Podemos fazer contato com nossos entes queridos de forma que não os prejudique, mas trazendo consolo para ambas as partes? A doutrina também vem nos mostrando, através de todo esse tempo em que ela veio para o plano terreno, essa terceira revelação da lei de Deus à humanidade, ela evidencia a possibilidade da comunicação com estes nossos entes amados, que estão do outro lado da vida, mas que se aproximam de nós vibratoriamente, pelo pensamento. E, sabendo disso, eu posso me conectar com preces, eu posso me conectar com as lembranças saudáveis, positivas do tempo em que ele esteve entre nós. Uma comunicação de alguém que está no mundo espiritual, já é um espírito desencarnado, é feita através da mediunidade. É uma comunicação mediúnica e podemos ter esse contato com familiares que, estando do lado de lá, desejam se aproximar de nós, desejam se comunicar. A comunicação é possível, porém não se deve ficar forçando, como a gente diz, porque às vezes espíritos embusteiros, vamos dizer assim, podem tomar o nome do seu ente querido e responder qualquer besteira, né? Então, primeiro é saber se o cara morreu mesmo, né? Porque é interessante isso, porque já aconteceu em alguns centros espíritas de jornalistas irem lá com o nome de pessoas ditas desencarnadas e não estavam desencarnados coisa nenhuma, e eles receberam uma comunicação. O que significa isso? É espírito embusteiro, né? Que está pregando peças nas pessoas, né? Porque o médium era idôneo, era um centro espírita que não estava fazendo aquilo para ganhar dinheiro nem cobrava nada, mas alguém foi lá e pregou uma peça, né? Vamos dizer assim. Não adianta, porém, querer forçar. Eu ouço pessoas dizendo assim: eu sou espírita há 10, 20 anos, como um caso de um amigo meu. Sou espírita há 20 anos. Nunca nenhum familiar meu se comunicou. Não tive notícia de ninguém até hoje. Isso pode acontecer realmente. A maioria não teve notícias dos seus parentes. Mas hoje,
com aquele momento em que Chico Xavier, quando esteve entre nós, se dedicava a psicografar essas mensagens dos entes queridos para os familiares que estão no plano terreno ainda, Chico deixou então aberta uma possibilidade, uma probabilidade dessa comunicação. Por isso os médiuns hoje são muito procurados e as pessoas querem ter notícia dos parentes. Então é preciso ter um certo cuidado de não ficar evocando espíritos recém-desencarnados para não aumentar a sua perturbação. E quando eles estiverem bem e com alguma coisa boa para transmitir, eles mesmos se comunicam. E o desencarnado também tem que estar numa condição favorável para ele não se desequilibrar. Porque o que acontece? Quando ele vê o parente ou o amigo encarnado que vai visitá-lo, se ele não estiver em condições, a saudade que isto vai provocar faz com que o motivo da desencarnação comece a reaparecer, como por exemplo a doença ou o acidente que ele sofreu. Então, ele começa a rememorar as coisas da terra, os parentes, as emoções que desencadeou com essa presença do amigo ou do parente, então começa a voltar. Então, às vezes, não é adequado que haja este reencontro. Eu acho que o tempo também não é só do espírito desencarnante, também é o tempo da família do desencarnante. Que às vezes, aquele processo que nós chamamos de dor da separação, é um processo que precisa ser vivido porque é o fogo do cadinho que faz as transformações nas pessoas, aprender a lidar com a vontade de Deus, aprender a lidar com a perda, essas emoções precisam ser trabalhadas. Se vem comunicações que interferem nisso, pode atrapalhar todo o processo. Até porque, do ponto de vista de Deus e dos espíritos, ou do plano espiritual, as coisas que acontecem conosco não têm cheiro nem fedor. O que eles precisam é o que isso é importante para a nossa transformação. Então, aquilo que talvez para nós não seja gostoso, talvez seja muito importante do ponto de vista espiritual. Então, tem muito critério na hora de se amenizar dores, vamos dizer assim. Então, é importante. E aí, a pergunta, será que eu atrapalho quando eu busco essa conexão? Aí você tem que se perguntar de novo, mas você está buscando como? Você, quando busca esse ser, você está revoltado porque ele partiu, está em outra dimensão da vida? Qual é a tua motivação? É de revolta? Então, realmente, se você está revoltado, seja com as leis divinas, com Deus ou com a pessoa que muitas vezes partiu antes de você, então realmente essa frequência vibratória pode, de alguma maneira, a pessoa que recebe, ela vai sentir essa turbulência. Agora, se você busca, através de uma sintonia, de uma prece, de uma oração, de uma boa lembrança, é o que essa pessoa vai receber. Portanto, a saudade existe, a lembrança, o desejo de se aproximar, o desejo de mandar algum recado, isso acontece. Não é só aqui o encarnado que está atrás de médiuns para ver se eles recebem uma psicografia. O contrário também acontece. O desencarnado, o espírito, também procurando uma comunicação com alguém aqui na Terra que ele gostaria de se comunicar. Então, há uma recíproca entre uma coisa e outra. Mas como o telefone só toca de lá para cá, o espírito pode, muitas vezes, conseguir de uma forma melhor, com mais facilidade, do que o encarnado buscar o médium. Entretanto, aí há um porém nessa história. É que também, às vezes, o espírito fica procurando um médium para dar esse recado, para transmitir a sua mensagem, e não encontra, porque aqueles que ele pode, às vezes, encontrar, ele não vê um campo vibratório afinizado, uma sintonia, uma possibilidade de mandar essa mensagem. E aí as coisas ficam, às vezes, mais para o nível dos pensamentos, o nível dos sonhos, não é? Encontros espirituais, e às vezes até mesmo o espírito pode estar presente no lar. Não frequentemente, mas vez que outra, isso pode acontecer e alguém possa sentir essa presença que vai atenuar um pouco a saudade. Até a próxima!